Salve Maria Santíssima, eu sou a Cláudia, membro da comunidade Ignis. Hoje eu estou aqui para falar um pouco sobre modéstia para vocês. Então, no decorrer dessa formação, vou estar apresentando alguns fatos históricos a respeito da modéstia, citando algumas passagens bíblicas. Nós vamos estar trabalhando um pouco sobre a questão dessa virtude, falar um pouco sobre alguns mitos sobre a modéstia, para tirar de vez essa dúvida: o que é modéstia? Não é verdade? Muitos às vezes se confundem com apenas um estilo de mudança de roupa, um estilo de vida. Então nós vamos estar falando um pouco a respeito desse assunto hoje. Então, antes de dar início, vamos fazer uma oração pedindo a intercessão de São Tomás de Aquino e da Virgem Santíssima sobre essa formação. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Dê-me, Senhor, agudeza para entender, capacidade para reter, método e faculdade para aprender, sutileza para interpretar, graça e abundância para falar. Dê-me, Senhor, acerto ao começar, direção ao progredir e perfeição ao concluir. Amém. São Tomás de Aquino, rogai por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, antes de falar então o que é a modéstia em si, eu queria citar algumas passagens bíblicas onde fala em relação à modéstia, né? Então, a primeira citação está em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 12, tá? Nessa passagem fala assim, ó: tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas eu não me deixarei dominar por coisa alguma. A segunda passagem também está em 1 Coríntios, no capítulo 6, também um pouquinho mais à frente, ó, nos versículos de 19 a 20. Fala assim: ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, o qual recebestes de Deus, e que por isso mesmo já não vos pertenceis? Porque fostes comprados por um grande preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo. E a última passagem aqui que eu separei está lá em Romanos, capítulo 12, versículo 12. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso espírito, para que possais discernir qual é a vontade de Deus, o que é bom, o que lhe agrada e o que é perfeito. São trechinhos das Sagradas Escrituras que não está o termo modéstia em si, mas são pequenos trechos onde, sim, está falando sobre modéstia entre as entrelinhas, né? Mas que dá para a gente fazer uma meditação, fazer uma reflexão sobre tudo isso que vai ser dito durante essa formação, tá? Então, eu separei logo nesse início a pergunta: o que é modéstia em si? Será que seria usar saia longa, imitar Nossa Senhora, virar beata, religiosa, freira, ser uma mulher virtuosa, usar burca? Então, eu separei esses questionamentos para a gente poder refletir um pouco. O que é realmente a modéstia, né? É claro que abrange várias coisas, mas assim, no contexto que nós estamos inseridos, né? Aqui é um site de formação católica, então eu vou usar muitos termos da religião católica, tá? Se você é de outra denominação religiosa, esteja assistindo essa formação, também vale para você também, mas eu vou usar bastante termos dentro da doutrina da Igreja Católica para dar essa formação. Mas vamos continuar a respeito do assunto modéstia. Eu procurei no dicionário a definição. O que no dicionário fala o que vem a ser modéstia? E lá tá assim, ó: modéstia é a ausência de vaidade na apreciação de si mesmo, humildade, simplicidade, também ausência de luxo ou de ostentação, moderação diante da circunstância dos deveres, ter sobriedade com postura, decência e pudor.
E pudor é um sentimento de timidez, de vergonha, produzido por algo que possa ferir os padrões morais ou éticos. Então, segundo o dicionário, o que é a modéstia? É aquilo que, como aqui diz inicialmente, a ausência de vaidade, né? Eu não quero me aparecer, então eu vou me esconder, vou me resguardar, vou ter uma humildade maior, uma simplicidade maior, ter ternura, compaixão, piedade, e se insere as outras virtudes, né? Então, para entender um pouco melhor sobre o que vem a ser modéstia, antes de falar mesmo sobre o termo em si, eu vou falar um pouquinho também do contexto histórico da modéstia. De contexto histórico eu falo em relação à moda mesmo, né? De como que as mulheres se comportavam, como elas se vestiam e como isso foi mudando no decorrer do tempo e como estamos hoje, em pleno século XXI. Vamos voltar um pouco lá em Adão e Eva, no começo, lá em Adão e Eva. Como eles viviam? Eles viviam nus, né, no paraíso, não tinham roupas, só depois da entrada do pecado original, que eles teceram veste, né, Deus teceu veste para eles, mas eles viviam nus. E eles estavam bem com isso. E não era pecado, né? Deus fez assim, o homem e a mulher dessa forma. Só que com a entrada do pecado original, por terem comido do fruto proibido e tudo mais, eles sentiram vergonha de estarem daquele jeito. Nas Sagradas Escrituras fala que Deus teceu túnicas de pele para eles, né? Porque eles estavam constrangidos com tudo aquilo, então Deus teceu túnicas para eles. Vamos analisar um pouco também a veste de Nossa Senhora. Sempre que a gente vê uma imagem de Nossa Senhora, como que ela tá? Tá sempre com um vestido longo, né? Com um vestido que vem as mangas longas. Você nunca vai ver uma imagem de Nossa Senhora ela usando uma blusa de alcinha ou uma blusa de manga curta, 3/4, sempre de manga comprida, com um vestido que tampa bem aqui em cima, que só aparece um pouco do pescoço, né? Não tem decote. Se você vê uma imagem dessa forma de Nossa Senhora, não é Nossa Senhora, ou não foi algum cristão católico que fez. Mas sempre tá vestida assim, com o véu, né? Escondendo, só mostrando a parte do rosto, um pouquinho do pescoço, vestido longo, só mostrando o calcanhar, o pé, né? Não é nem um vestido midi, não. Sempre vestida modestamente. E então, voltando um pouco ao contexto histórico, lá por volta de 1500 a 1900, analisando aqui a sociedade europeia cristã da época, tá bom? A sociedade europeia é um grupo específico de cristãos. Como eles se vestiam naquela época, de 1500 a 1900? Os vestidos também eram compridos, mangas longas, né? Decotes super discretos. Era realmente um vestido assim, acredito que se Nossa Senhora vivesse naquela época, seria o tipo de roupa que Nossa Senhora usasse. É claro que com menos luxo, né? Porque aqui, se você for observar fotos daquela época, as mulheres usavam os vestidos esplendorosos, né? Super luxuosos. Nossa Senhora, certamente, por ser pobre, não usaria um vestido assim, mas no mesmo estilo, de mangas compridas, vestidos longos, tampando tudo, né? Sem decote, enfim. Já um pouco mais à frente, nem tanto à frente assim, mas já no século XX, a gente pode ver que as mulheres ainda usam vestidos e saias, tá? Porém, as saias começam a subir um pouco, né? As mangas encurtam, os decotes começam a aparecer um pouquinho, né? As saias, elas reduzem, assim, não ao ponto de ser mais longa, mas já de ser mais ou menos na metade da canela, assim, mais ou menos, sabe? Não é um midi ainda, metade da perna, assim, entre o joelho e a perna abaixo, na metade. As mangas começam a já subir um pouquinho para 3/4, né? Decote já não é tão assim fechadinho, já é um pouquinho mais abaixo, mostrando um pouquinho. E no início do século XX, houve sim uma tentativa de introduzir calça nas mulheres, mas não teve sucesso. As mulheres não aceitaram, não gostaram, então foi uma tentativa realmente fracassada de introduzir as calças nas mulheres, no público feminino.
Mas nos anos 40 houve a Segunda Guerra Mundial, né? E com a saída dos homens de suas casas para trás, trabalhando nesses fortes, né? Na guerra mesmo. Então, as mulheres precisaram sair de suas casas para estar trabalhando nas indústrias, porque sem os maridos, como que elas iam sustentar seus filhos? Então, por consequência da guerra, que os maridos saíram de suas casas, as mulheres precisavam trabalhar. Então, elas foram nas indústrias, nos lugares dos maridos. E nas indústrias, por ser um serviço mais pesado, mais arriscado, mais perigoso, era inviável para a mulher usar saia ou vestido, né? Teria que ser um tipo de vestimenta que fosse mais, como eu posso dizer, mais confortável e que fosse mais prático, né? Porque com a saia, com o vestido, tinha aquele perigo de às vezes enroscar numa máquina, ou se precisasse correr, tropeçar e tudo mais. Então houve sim a questão da introdução da calça nas mulheres, mas por uma questão de necessidade realmente. E outra, não tinham calças definidas para as mulheres na época, então elas usavam calças dos próprios maridos para estar usando dentro das indústrias. Mas era assim, não foi algo que as mulheres queriam, mas foi uma necessidade. E não era algo que elas usavam sempre, não. Quando chegavam em casa, tomavam banho, trocavam de roupa e colocavam as suas roupas, né? Era somente a calça usada do marido para trabalhar na indústria, nas fábricas, né, em si. Então, com a chegada da Segunda Guerra Mundial, teve essa necessidade do público feminino estar usando as calças dos seus maridos. Vamos um pouquinho mais à frente lá, depois nos anos 50. Eu levantei um dado aqui que nos anos 50, o Christian Dior, ele trouxe de volta a feminilidade, né? As mulheres já estavam usando calças mais frequentemente, aí por conta disso de ter o que usar as calças dos maridos. Nessa época dos anos 50, as mulheres já começavam a ter mais trajes de calça feminino, as mulheres começaram a gostar, por ser mais prático, né? E então elas começaram a usar. E Christian Dior, ele tentou trazer essa volta à feminilidade. Então, ele criou aquela saia balão, que a gente fala hoje, né? Aquela saia bem rodada, que vem abaixo do joelho, saia midi, né? Aquela saia bem rodadinha, sabe? Ele batizou na época o nome de New Look, né? E estourou, fez o maior sucesso, muitas mulheres compraram, porque era realmente uma peça linda, não tinham feito ainda um modelo de saia bem rodadinho assim. Então foi super sucesso na época, mas infelizmente não foi suficiente para as mulheres deixarem de usar calças, porque na época pessoas famosas, atrizes, né, artistas de cinema naquela época, de certa forma, foi influenciando as mulheres a usarem cada vez mais calças. E um pouco mais à frente, a partir dos anos 60, a juventude buscava uma falsa identidade, uma falsa liberdade, né? E com isso, acontecendo nos festivais de rock, aquelas expressões que os jovens queriam, vamos fazer mais, lutar por nossos direitos, vamos fazer protestos e tudo mais, com os festivais de rock que veio trazer mais isso, né? Fora as outras influências, mas os festivais de rock naquela época pegavam bem pesado nessa questão. Então, com isso surgiu a mini saia. Né? Se a gente for puxar fotos daquela época dos anos 60, a gente vai ver várias mulheres nesses festivais usando a mini saia. E por coincidência, né? Coincidência não, mas assim, por coincidência, na mesma época, no mesmo período, foi criada a pílula anticoncepcional. Por que será? Vamos analisar. As mulheres usando mini saia, né, mostrando um pouco mais ali do corpo, de certa forma bem mais fácil, mais prático de estar ali no festival de rock, né,
namoro, beijo e sexo desregrado, então foi preciso criar a pílula anticoncepcional para não sair todo mundo engravidando e tudo mais, enfim, né? Então foi criada a pílula nesse mesmo período. Já nos anos 70, nós vamos ver que os homens também foram influenciados pela moda feminina. Nos anos 70, a gente já vai ver homens usando calças mais coladas, aquelas calças estilo boca de sino, sabe? Que é colada no corpo, nas pernas e meia larga embaixo, assim, do joelho para baixo. Então, os homens também foram influenciados pela moda feminina, né? E começaram a surgir as roupas unissex, que servem tanto para homem como para mulher. Nos anos 80, as mulheres começaram a competir com os homens, looks, né, que até então era para homens, as mulheres começaram a usar também. Aqueles blazers com ombreiras para ficar com aspecto mais masculino. Mulheres cortaram mais seus cabelos curtinhos, como o homem. Por quê? Porque isso era uma forma de estar impondo um respeito, né? Os homens que se vestiam dessa forma estavam impondo mais respeito, as mulheres entrando no mercado de trabalho, concorrendo a cargos de chefia, então elas queriam também por esse mesmo respeito, então elas começaram a usar mais terno, um blazer, uma roupa mais social, com ombreiras, cortar o cabelo, para dar esse aspecto mais de autoridade, de respeito mesmo. E nessa mesma época dos anos 80, foi a década do culto ao corpo. O que é culto ao corpo? Com a introdução das academias, muitos comerciais apresentavam aquelas mulheres usando aquelas roupas super coladas, top, shortinho, pra, assim, literalmente uma cultura do corpo, tipo assim, mostre-se como você é bela, como você é bonita, e muitas mulheres foram influenciadas com isso. Já nos anos 90, mais pertinho de nós, havia uma liberdade, tá, de misturar diferentes elementos das décadas passadas, pessoas criar seu próprio estilo. Então, eles fizeram uma junção de tudo que foi feito nas modas antes, nesses anos 90, das pessoas estarem usando, né? Então surgiu também as bandas de axé, que já começaram a usar aquelas roupas mais curtinhas. Aí, se você puxar fotos daquela época, você vai ver que vai ter uma bagunça assim de estilos, porque vai ter tantas pessoas usando uma roupa mais voltada pro rock, pro axé, pro funk. Vai ver uma mistura de cores, de listras, de xadrez, porque foi realmente uma mudança de estilos, tudo junto ao mesmo tempo misturado. Nos anos 2000, né, a nossa atualidade hoje, o que acontece? Na verdade, é um pouco desses anos 90, é um mix de mistura de todas as décadas passadas. As indústrias de consumo são muito fortes e, através das blogueiras, tem sim uma tendência à mistura de que não, vamos mostrar mais o corpo, não, vamos resguardar mais. Então, assim, é uma mistura de tudo. Hoje, se você sai na rua, você consegue ver várias mulheres usando várias roupas diferentes, de todos os estilos. E isso é essa bagunça que a gente vê hoje, né? Que mudou tudo. Então, com isso, com todo esse contexto histórico, já dá pra gente entender o quanto que o meio que nos cerca pode nos influenciar negativamente, sobretudo os meios de comunicação, né? Porque hoje, com esse consumismo todo que a gente vive, as mulheres, principalmente as mulheres, eu falo porque eu sou mulher, eu também sou assim, a gente vê as atrizes usando esse tipo de roupa, a gente fica interessada, a gente quer ter. E com essas blogueiras influenciando, mostrando como fica lindo no corpo delas, a gente vê uma roupa num catálogo com aquelas modelos super magrinhas, estruturais, corpo violão, a gente vê, nossa, que linda, a gente quer essa roupa. Só que quando a gente compra pra nós, a gente vê que não é aquilo tudo que a gente viu, né? A gente fica totalmente frustrada, porque o que fica bom em você não vai ficar bom em mim. Só que é o comércio, a indústria vendendo para nós, enche nossos olhos, a gente corre, quer comprar, compra e acaba se frustrando depois.
Bom, em 1917, Nossa Senhora apareceu aos 3 pastorinhos e ela disse para eles, né, para Jacinta, para Lúcia e para Francisco, ela disse que iriam vir muitas modas que irão ofender ao coração de Nosso Senhor Jesus Cristo. Ela avisou para eles, e isso é o que a gente vê hoje, né? Então, e não apenas roupas em si, mas comportamentos, atitudes, né? Músicas, principalmente músicas, piadas indecentes e tudo mais. Então, é o que a gente está vendo hoje. Nosso Senhor está sofrendo muito com essas coisas e a gente precisa... como eu posso dizer, a gente precisa voltar a ter esse senso de modéstia, de pudor. A gente precisa recuperar certos tipos de comportamento que tinham antes e que infelizmente nós não temos hoje. Mas vamos falar então agora no assunto em si, que é a modéstia, tá? Como que surge a modéstia? A modéstia não é algo que a gente simplesmente pega. Ah, que legal, modéstia, é moda, vou querer agora mudar de comportamento, mudar de roupa. Não, esquecem isso, esquece. Se você acha que a modéstia é isso, esquece, não é isso. Tá? Vou falar então como que surge a modéstia. Bom, pela mancha do pecado original, que recebemos por herança de nossos pais, né, por causa do pecado e tudo mais, no batismo, quando a gente, criança, é batizada, Deus infunde na nossa alma, infunde em nós, sem nenhum mérito nosso, tá? Sem a gente merecer. Pelo batismo, Deus infunde em nós as virtudes para fazer o bem, tá? Essas virtudes são disposições habituais e firmes que nós recebemos. Então, volta a falar aqui. Pelo batismo, Deus infunde na nossa alma as virtudes, não porque nós merecemos, mas por bondade de Deus. Deus infunde em nós essas virtudes que são disposições habituais e firmes que nós recebemos. Tá bom? Ficou confuso? Deixa eu dar continuidade e depois eu explico. Além dos dons do Espírito Santo, é claro que nós recebemos também, que facilitam o exercício mais perfeito dessas virtudes, tá? O que acontece? Nós, seres humanos, recebemos a mancha do pecado original quando nós nascemos, e por isso nós não somos bons, por natureza, não somos maus, somos realmente maus. Mas quando uma criança é batizada, quando alguém é batizado, nós recebemos, além dos dons do Espírito Santo, nós recebemos também essas virtudes que Deus deposita na nossa alma. Isso nos faz ser bons, essas virtudes que Deus coloca em nós. Mas a gente precisa praticar, precisa exercitar essas virtudes para que realmente essas virtudes que são boas façam com que a gente pratique o bem e não o mal, que já é algo nosso por causa do pecado. Quais são essas virtudes, então? As virtudes infusas em nós são 2 virtudes, as teologais e as cardeais, né? Que são as virtudes morais e as virtudes humanas. Eu nem vou focar muito nessa questão de virtudes, porque isso é para outra formação, para uma outra hora, mas é importante a gente falar um pouco, tá? Para vocês entenderem o surgimento da modéstia. Então, como eu já tinha citado, as virtudes são 2, né, que são infusas em nós, teologais, cardeais, que são as morais e as virtudes humanas. Nas virtudes teologais, que são 3, fé, esperança, caridade, são as virtudes que têm como objetivo a Deus, são as virtudes que nos levam a Deus, tá bom? Já as cardeais são 4, prudência, justiça, fortaleza e temperança. É nessa virtude da temperança que se encontra a virtude da modéstia. As virtudes são cardeais, são virtudes que têm como objetivo os bons atos humanos. As teologais são as que nos levam a Deus e as cardeais são as que nos levam aos bons atos humanos, né? Prática da questão humana mesmo. Bom, então vamos falar sobre a virtude da temperança, que é onde está a virtude da modéstia. A virtude da temperança é a virtude que modera a atração para os prazeres sensíveis e procura moderação no uso dos bens criados, né? É a gente aprender a viver com moderação.
nada muito, nada menos, né? Moderado, no meio termo ali. A modéstia está ligada nessa virtude da temperança, porque ela cuida do nosso vestir, do nosso falar, do nosso agir, do nosso olhar. Ela também está associada com a pureza, e na Bem-aventuranças fala que os puros de coração verão a Deus, né? Então, que a gente pode ver que com tudo isso? Que Deus, ele tem um projeto para a mulher no seu relacionamento com o homem. Existe uma beleza na mulher que atrai o olhar do homem, e isso foi colocado por Deus, não é uma realidade originária do pecado. A mulher tem sim essa beleza que atrai o olhar do homem, mas isso foi colocado por Deus, tá? É uma beleza que atrai o olhar do homem, mas foi colocada por Deus. Não é algo ruim. Os homens que mudaram totalmente essa visão distorceram tudo por conta da entrada do pecado original. Então, quando a gente lembra lá em Gênesis, quando fala que Adão viu passar toda a criação, que Deus foi criando os animais, né, as águas, os rios, Adão foi vendo toda aquela criação, ele foi ficando, né, feliz, admirado, mas quando ele viu a mulher, o que aconteceu lá? Ele não exclamou, não faz aquela exclamação de admiração, ele, agora sim, carne da minha carne, ossos dos meus ossos, né? Essa exclamação foi de admiração ao ver a mulher e marca a natureza do homem como Deus a desejou, né? Então era um olhar de admiração, mas de admiração assim, nossa, essa sim, agora sim, foi totalmente diferente das outras criações que Deus tinha feito. Então, com o pecado original, houve essa distorção do olhar, foi aonde o homem começou a olhar a mulher com outros olhos, né? Não mais com admiração, mas com desejo. Então, a virtude da modéstia, o que ela trabalha em nós? A humildade, que modera o movimento da esperança de ser melhor, né? Que já contradiz com a soberba. A estudiosidade, que modera o desejo do conhecimento, de não ser aquele estudo curioso, mas sim um estudo de realmente adquirir conhecimento. Trabalha também a modéstia corporal, que é a atitude do corpo, a nossa gestualidade, jeito de se comportar, não é aquele modo teatral que fala assim, ou daquele modo grosso. Também trabalha a eutrapelia. O que é a eutrapelia? Modera a diversão. Se você é excessivamente brincalhão, tolo, carrancudo, né? Por exemplo, ninguém imagina Nossa Senhora soltando aquelas gargalhadas, né? Exageradas, né? Ninguém imagina essas coisas. Então, trabalha essa moderação no divertimento. E trabalha também a modéstia nos adereços, na nossa vestimenta, né? Que a gente pode ver sobre a questão da moda, como foi tratado antes. Se no vestir não somos virtuosos, o que acontece? Pecamos por excesso ou pecamos por defeito, tá? Excesso a gente pode pecar na questão da vaidade, da sensualidade, da preocupação excessiva, quando a pessoa se enfeita demais, é uma pessoa que não se ama, né? Que não se sente nem um pouco amada, não se sente nem um pouco linda, então faz excesso de maquiagem, excesso de adereços, excesso de roupa, mas também a gente pode pecar por defeito, por negligência. Pessoa que não se cuida, não tem uma boa higiene, não corta as unhas, não corta o cabelo, anda totalmente desleixado, não está preocupado em ter boa aparência. Então, exibir costas nuas, barriga, coxas, decotes, isso causa sensualidade, né? E pode ser considerado até um pecado mortal, dependendo do conhecimento da pessoa. E isso leva as outras pessoas a pecarem. Então, a tentação da mulher em si é a tentação de se mostrar, e a do homem é de olhar, né? E aí eu até coloquei aqui um questionamento para a gente pensar e refletir um pouco. O uso de calça é pecado? A gente escuta muitas pessoas falando assim, é pecado sim, não pode usar, mulher tem que usar só saia, só vestido, e outras pessoas não, já não pensam dessa forma. Mas, analisando tudo isso, analisando a época que a gente vive hoje, é pecado?
Não, não é pecado. Quem fala isso é uma pessoa totalmente errada do assunto, não entende do assunto e quer falar sobre isso, mas está errado. Não é pecado, porque dentro da cultura que a gente vive hoje, dentro de valores que a gente tem hoje e da necessidade da mulher usar a calça, não vem a ser pecado. O que é pecado é uma mulher querer usar uma calça colada para querer se aparecer, para mostrar a bunda ali definida para o homem. Isso sim é pecado, né? O uso incorreto dessa vestimenta. Então, o que a gente está pretendendo com isso? A volta da feminilidade, né? Então, por isso que na maioria das vezes você vai ver uma mulher falando sobre modéstia que usa somente saia e vestido. Mas não porque ela abomina o uso de calça, não, é porque a gente vai falar um pouquinho sobre isso, tá? Um pouquinho, até agora então. A modéstia, ela parte de dentro de nós. Lembra que eu falei que não é algo que a gente pega, eu vou começar a ser modesta e tudo mais. Não, não é isso. A modéstia, ela parte de dentro de nós. É um amor assim tão grande em querer ser virtuosa, querer imitar Nossa Senhora, querer amar, agradar mais ao coração de Deus, a detestar o pecado. É um amor tão grande por tudo isso que ele transborda e se externaliza, né? Então, a modéstia, ela esconde a sacralidade do nosso corpo, lembrando que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. E assim como o Santíssimo Sacramento, que ele fica no sacrário, velado, protegido, a modéstia também faz isso com a gente, que a gente também se resguarde, né? Que a gente use esse véu de proteção, de proteger o nosso corpo, que é templo de Deus. E a modéstia também dá glória a Deus, porque ela esconde para Deus esconde para as pessoas o que precisa ser protegido por Deus, né? Esconde em nós a beleza da mulher para que a glória de Deus apareça, não para a gente se aparecer. Então a gente tem que tomar cuidado, né, em relação à nossa vestimenta, em relação ao nosso comportamento, como já foi citado nas virtudes que a modéstia trabalha em nós. E também tomar cuidado com o nosso biotipo físico, né? Se eu sou mais gordinha, se eu sou mais magrinha, se eu sou alta, se eu sou baixa, eu tenho que saber qual que é a roupa certa, que vai dar certo em mim, que vai ficar bonita em mim. Não é questão de vaidade, é questão da gente não querer se aparecer como uma velhinha, né? Ou então também não querer aparecer como um mulherão. Então a gente tem que saber a roupa que dá certo com o nosso corpo, né? Para não ficar desleixada, mas também não extravagante. E também tem a questão da falsa modéstia, que muitas pessoas vivem um capuz da modéstia aí, dizendo que mas é só por fora. Quando você vai ver por dentro, a pessoa é pombolorento, não presta, só sabe fazer coisa ruim, só sabe falar coisa mal. Então a gente tem que tomar cuidado também com essa falsa modéstia, tá? É como eu disse, a modéstia é algo que vem de dentro. Não adianta a gente querer agarrar, já mudar totalmente, que isso não vai acontecer. Isso tem que ser uma vontade de dentro que sai para fora. E aqui eu anotei algumas colocações aqui, só para fechar, para ficar salvo em nossos corações, para a gente meditar, tá? O valor extraordinário da dignidade da mulher e como a mulher deve se vestir à altura de sua vocação. Virtude da magnanimidade a uma grande, alta vocação que é a santidade. Já não me questiono mais se isso é pecado, se isso não é pecado. Questiono o que posso fazer mais para agradar a Deus, né? Então, a virtude da modéstia traz isso para nós. A gente já não fica nos questionando se isso é certo ou se é errado. A gente para e questiona, isso é agradável aos olhos de Deus? Deus vai ficar feliz com esse meu modo de me comportar, com esse meu modo de vestir? Nossa Senhora vai olhar para mim e vai se alegrar comigo, né? Então a virtude trabalha tudo isso em nós. E para a gente refletir, para finalizar essa formação, eu queria que você olhasse hoje, abrisse seu guarda-roupa e olhasse. Se Nossa Senhora fosse te visitar hoje, você teria uma roupa para emprestar para ela, tendo em vista as roupas que ela veste, o comportamento dela,
Você teria uma roupa para emprestar para Nossa Senhora? Se você não tiver, então é melhor você repensar sobre as suas escolhas. E se a Sagrada Família fosse hoje visitar a sua casa, você teria condições de recebê-la? Como está a sua casa? Como está o ambiente da sua família? É um ambiente agradável onde as pessoas se sintam bem? Ou é um ambiente de briga, de fofoca, de intriga? Então, a modéstia vem para isso também, para a gente refletir sobre isso. Que a Santíssima Virgem Maria abençoe a cada um de nós e que nós possamos buscar cada vez mais trabalhar as virtudes que foram infusas dentro de nós através do Santo Batismo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria Santíssima, um grande abraço a todos. Fiquem com Deus.